Ziba, expositor de defeitos, pedra de tropeço. Eu não quero ser Ziba. Não quero ter essa característica de Ziba. Ziba, igreja, ele teve uma atitude muito feia. E verdadeiramente essa geração de hoje está tendo essa atitude de Ziba. Nós vamos conhecer qual foi a atitude de Ziba que foi repugnante. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Samuel 9, do 1 ao 3. 2 Samuel 9, do 1 ao 3. Amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonathan? Gente, Davi, ele teve uma amizade com Jonathan, e Jonathan, ele era filho de quem? De Saul. E Saul era um perseguidor de Davi. Nós sabemos disso. Então, na verdade, gente, como que Davi foi um homem que soube separar muito bem as coisas. E nós, infelizmente, nós temos esse defeito. Nós não sabemos separar os defeitos e as qualidades das pessoas. Lembrando sempre que Deus formou o ser humano segundo a imagem e semelhança de Deus. Você não pode repugnar uma pessoa, porque ela é a imagem e semelhança do Senhor, independente dos vacilos que ela cometa. Amém? Vamos prosseguir? Então, chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Eita, glória a Deus! Então Davi, ele queria da parte de Deus abençoar alguém que ainda restava da família de quem? De Jonathan. Então, gente, Jonathan, ele carregava assim um segredo do qual Davi não sabia, entendeu? E Davi, ele se tornou consciente aqui neste momento. Então, nós vamos descobrir agora qual era esse segredo de Jonathan, o amigo leal de Davi. Amém? Ou seja, respondeu-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. A pergunta é: precisava dele falar do defeito? Bastava ele falar o seguinte: sim, existe um filho dele ali. Como dói saber que essa geração é assim. Eles não gostam de ver as pessoas serem bem-sucedidas. Infelizmente, existe muito Ziba entre nós, que infelizmente quer mostrar o defeito de alguém, achando que ele divulgando o defeito de alguém, isso possa impedir da bênção de Deus vir sobre aquele alguém. Só que não. Aí já bastou, né? Sabe por que foi tão repugnante essa atitude de Ziba, que não precisava de Ziba expor o defeito do filho de Jonathan. E logo ele perguntou onde está ele. Ele não perguntou assim: por que ele é
Saul. Olha a descrição de Davi. Ele ignorou aquela fala. Quantos de nós acatamos a fala caluniosa, difamatória de alguém contra a pessoa, sem sequer a apresentação de provas, de testemunhas? Nós acatamos aquilo. Nós construímos imagem de pessoas segundo o que nós ouvimos delas. Nós temos esse péssimo hábito em nossas vidas. Infelizmente. Só que Davi não. Davi ignorou que Ziba falou do defeito. Ou seja, do filho de Saul. De quem ele estava falando? Era de Mefibosete. Mefibosete, ele era aleijado dos pés. Só que não precisava contar esse detalhe. Porque Davi estava ali para abençoar, segundo a lealdade, o compromisso que ele fez com que estaria cuidando dos seus. Então, na verdade, deixa eu te falar, não precisa de você expor os defeitos de alguém, achando que o fato de você expor os defeitos, expor o pecado de alguém, vai amenizar os seus, ou vai impedir as bênçãos de Deus sobre aquela pessoa. Pelo contrário, Deus vai entristecer com você. Deus vai entristecer com você de ser um fofoqueiro. Então, na verdade, gente, essa história, quando eu estava montando essa mensagem, eu confesso para vocês que eu fiquei tão triste. Me deu tristeza de ver a atitude de Ziba. Mas Deus falou assim comigo: quantos Zibas tem na sua vida? Quantos Zibas tem nessa geração? Uma geração que precisa expor a imagem dos outros para se beneficiar. Uma geração que precisa desconstruir os outros, precisa destruir o casamento de alguém para se beneficiar de alguma forma. Uma geração que precisa desconstruir a imagem de alguém para se beneficiar de alguma forma. Infelizmente, se Davi perguntasse a você, Ziba, quem da casa de Davi merece ser abençoado? Você é do tipo Ziba, pedra de tropeço, gosta de expor as pessoas para que as mesmas não sejam abençoadas? Você é do tipo de Ziba, que gosta de expor defeitos das pessoas, que gosta de expor pecado das pessoas para não ver elas se dar bem? Para não ver elas ser abençoadas? Se você é esse tipo de pessoa, não podemos ser assim. Se você não tem o que falar, será que não tem? Se você não tem o que falar de bom de uma pessoa, então não fale mal. E nunca fale aquilo que você não tem como provar. Não era necessário Ziba falar do defeito de Mefibosete. Não precisava de Ziba ter falado a Davi que ele era aleijado dos pés. Sabe por quê? Porque antes, falar disso, o aleijado nessa época era inútil. Por isso que vivia num lugarejo chamado Lodebar. Era um lugar de pessoas aleijadas, de pessoas com deficiência. Então, eu acredito que Jonathan não tenha falado para Davi não pensar que ele estava de alguma forma tentando tirar proveito da situação. Enquanto que tem muitas pessoas que aproximam dos outros só para tirar proveito, para explorar. Quando não vê mais de onde explorar, elas saem fora. Quantas são as pessoas, talvez você, Ziba, seja assim. Quantos Zibas tem no nosso meio, que só aproxima das pessoas enquanto elas podem explorar. Elas só ficam com as pessoas enquanto elas podem explorar delas. Elas só querem tirar proveito. Jonathan, ele poderia ter tirado proveito de Davi. Davi era rei. Ter falado com ele: olha, eu tenho um filho. Esse filho é deficiente. Ele vive lá em Lodebar. Davi poderia ter ido lá, ter tirado o filho dele de Lodebar, ter montado uma casa para ele, mas não fez isso. Sabe
quê? Porque Jonathan não queria exploração, não queria tirar proveito. Mas por fim, você é do tipo de Ziba que gosta de expor as pessoas, de expor os pecados das pessoas. É uma atitude muito feia. Muito mais feia seria a atitude de Davi se tivesse pegado aquilo ali. Ele ignorou aquele fato. Ele ignorou logo Ziba de ter falado que ele era aleijado. Ele simplesmente continuou a conversa aonde ele está. Eu quero abençoá-lo. Então, não é o fato de você expor o pecado de alguém que você vai impedir a bênção dessa pessoa. Não é pelo fato dela ter pecado, não é pelo fato dela ter defeitos que Deus vai impedir a bênção dele para com essa pessoa. Não é pelo fato de você expor alguém que você vai conseguir se dar bem com isso. Por fim, tem um homem ali aleijado dos pés. Percebe-se o despeito e a inveja. É isso que se percebe em Ziba. É uma pessoa despeitada. É uma pessoa invejosa que não quer ver o outro se dar bem. E quantos nós temos no nosso meio? Infelizmente até dentro das igrejas tem esse tipo de pessoa. Sim, dentro dos templos tem coisa bem pior, porque o templo é um hospital espiritual. É necessário que se tenha esse tipo de pessoa para que esse tipo de pessoa venha se sujeitar a Deus. Gente, por fim, Davi não perguntou sobre os defeitos. Não, ele não perguntou sobre os defeitos do filho de Jonathan. Ele não perguntou. Eu não estou aqui perguntando os defeitos dele. Eu estou aqui para abençoá-lo, independente dos defeitos que ele tenha. Eu tenho um compromisso da parte de Deus de abençoar a quem eu, da parte de Deus, posso abençoar na casa de Jonathan. Eu tenho um compromisso com Deus para isso. Então, não seria Ziba, a língua grande de Ziba, que vai impedir a bênção de Deus. Não seja o fato de você expor, procurar os vizinhos para expor os defeitos de alguém que vai impedir a bênção de Deus sobre este alguém. Não vai ser essa atitude. Pelo contrário, essa sua atitude está reprovada diante de Deus. Ou seja, Davi não perguntou sobre os defeitos. Ele veio simplesmente para abençoar. Ele estava ali simplesmente para abençoar. Há pessoas assim. Quando chega o momento de poder indicar, realmente, quantas são as pessoas que calam quando ficam sabendo, eu fiquei sabendo que vai haver um concurso, só que eu não vou espalhar, porque senão vai tirar a minha vez, senão vai tirar a minha oportunidade. Quantas são as pessoas assim? Infelizmente. Ou seja, há pessoas assim, quando chega o momento de poder indicar, falar a nosso respeito, em vez de falar coisas boas, só procuram os defeitos para falar. Será que realmente você não tem coisas boas para falar? Talvez você tenha muito mais coisas boas para falar do que dos defeitos de alguém. Enfim, ainda que exista gente tão ingrata que se faz de esquecidos do bem lhes atribuído, só falam hoje asneiras, calúnia, difamação, fofoca, enfim, criam apenas defeitos para você. Isso não invalida aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Isso não vai invalidar, ainda que tenha tantos Zibas falando de você, ainda que tenha tantos Zibas te expondo diante dos outros, ainda que tenha tantos Zibas te expondo diante dos vizinhos, dentro do ônibus, em qualquer lugar, mas esse Ziba não vai impedir a bênção de Deus para a sua vida, não!
da difamação que estão falando de você, elas estão falando muito mais delas mesmas com essa atitude do que do outro. Enfim, Ziba, para Davi, falou muito mais dele mesmo do que do próprio Mefibosete, que era aleijado. Enfim, nenhuma fofoca pode nos impedir de receber a bênção de Deus nos destinada. Ninguém, não há Ziba que impeça essa bênção. Davi ali, ele ignorou Ziba. Assim, eu não estou te perguntando sobre os defeitos de Mefibosete. Eu não estou te perguntando sobre os defeitos de quem? Da casa de Jonathan, que eu vim abençoar. Eu tenho um compromisso com Deus de abençoar todos da casa de Jonathan. Eu tenho um compromisso com Deus e com Jonathan de abençoar os seus, independente se este que está sendo me apresentado seja defeituoso. A hora de Deus, ninguém impede. Aquilo que Deus disse que é para você, ninguém toma. Aquilo que Deus disse que é para você, ninguém vai tomar. Aquilo que é seu, pode ficar tranquilo, ainda que esteja demorando chegar, mas é seu. Ninguém vai tomar em seu lugar. É seu. E assim, o filho de Jonathan, Mefibosete, foi para o palácio de Davi, comeu na mesa de Davi, porque não há Ziba que impeça o agir de Deus e as bênçãos de Deus sobre alguém. Não há Ziba que impeça. Então, eu vou te falar uma coisa com você. Nunca aceite realmente formar uma opinião sobre alguém em cima de falácia dos outros. Não aceita isso. Nunca. Principalmente falácias sem provas e testemunhas. Porque se não foi apresentado provas e testemunhas, você pode ter certeza, defenda, ainda que seja culpado, mas defenda como inocente. Porque até que se prove o contrário, é inocente. Se não há prova, se não há testemunhas, é inocente. Não vai ser a sua opinião que vai condenar alguém. Jamais. Então, eu aprendo com essa palavra, eu aprendo com Ziba. Eu não tenho que expor os defeitos de ninguém. Se eu não tenho que falar de bom, de mal também eu não falo. Então, o que eu aprendo também é o seguinte: ainda que exista Ziba para te expor, falar dos seus defeitos na intenção de impedir a bênção de Deus, não consegue. Sabe por quê? Mefibosete, o defeituoso, não foi impedido de receber a bênção através de Davi. Ele foi abençoado. Assim é Deus sobre a sua vida. A sua bênção não vai ser Ziba que vai impedir. Ela vai acontecer. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.